fazer isso numa situação dessas é um pouco subversivo também, né? Quer dizer, existe um caráter na vida dele, e aqui vocês vão encontrar certamente também um tom crítico, não poderia deixar de ser, de meio contra o que é determinado pelas convenções sociais e familiares. Ele abriu mão da família, como ela também. E teve a sua família lá, né, porque João Jorge já era nascido, Paloma nasceu na Tchecoslováquia, no Castelo dos Escritores. Paloma, minha prima, filha dele também, com a tia Zélia. E, enfim, e a família ficou para trás, a família anterior. Depois ele veio para o Brasil, ele tinha um processo. Na verdade, ele era perseguido, mas não era formalmente exilado, ele era autoexilado. Quando ele chegou aqui, ele tinha um processo contra ele por subversão, que era o livro que ele escreveu, chama Mundo da Paz, era um livro encomendado pela União Soviética, em que ele passeia pela Romênia, um país do lado de lá, né, da União Soviética, e ele escreve uma das piores obras dele, até inclusive ele acabou determinando que essa obra, que chama O Mundo da Paz, não fizesse parte da sua bibliografia. Hoje ela é excluída da bibliografia do Jorge Amado. E aí ele recebe um processo da época, né, 1955 mais ou menos, em que o juiz, um processo sobre subversão, justamente. E o juiz acaba dizendo que o livro não era subversivo, era só sectário. E ele mesmo disse assim, não era, de tão ruim era um livro inocente. Esse de tão ruim eram palavras dele mesmo. Bom, mas aí entramos numa fase da literatura dele que eu queria então passar para falar dos personagens especificamente, já que eu fiz essa introdução sobre o caráter subversivo do ser humano que foi Jorge Amado. Ele não só, talvez ao longo da vida, depois que foi para Salvador e virou uma espécie de referência turística até de Salvador, ele não tenha tido atitudes tão subversivas, mas ele sempre foi um portador de ideias que confrontavam com a ordem social, política, econômica, ainda que ele tivesse atitudes públicas que não ratificavam isso. Mas eu gostaria de falar agora dos personagens, porque tem nesses personagens a gente não só vai entrar no aspecto literário, como de estudo sobre ele e sobre a obra dele. Então eu começo falando do primeiro grande personagem subversivo que eu escolhi. São vários, mas o que eu mais gosto de falar, e que eu vejo uma subversão mais simpática e até mais bem-humorada, é do Quincas Berro d'Água. O Quincas Berro d'Água para mim minha obra literária favorita dele, e até assim é uma referência para mim, porque isso eu me lembro ele falando, né? Inclusive tem até esse depoimento, eu escrevo no meu livro, que a gente estava em Salvador, na casa dele, o avião daqueles grandes almoços e tal. Tinham vários escritores lá, o João Baldo, o Ricardo Ramos, o Guido Guerra e outros ali, nem me lembro. E eu estava lá, eu era muito xereta, eu devia ter 15, 16 anos. E adorava literatura, era muito, enfim, metido ali, né, como sempre, no meu ambiente familiar ali, porque eu ficava hospedado lá, né, ou na casa do tio Jânio. E aí ele fala do Quincas Berro d'Água, ele diz que escreveu Quincas Berro d'Água em uma sentada. Uma sentada quer dizer, ele sentou, né, máquina de escrever, 2 dedos, ele só batia a máquina com 2 dedos, né, de sair sangue, inclusive, de tanto que ele escrevia, mas sempre 2 dedos. Tia Zélia tentou ensinar ele a bater com os 10 dedos, mas ele não quis. Ele escreveu numa sentada, ele sentou e escreveu um livro, tem 120 páginas mais ou menos, ele escreveu um livro, não parou enquanto ele terminou. E isso é a grande prova do talento dele para mim, certo? Que eu vejo, esse talento à flor da pele que brota assim,
de um dia para a noite uma grande história. Isso só para quem tem... A gente pode ter muitas críticas do ponto de vista literário, acadêmico, como leitor da obra dele, mas é preciso reconhecer que o talento dele, nesse sentido dessa manifestação tão aguda, né, de um dia para o outro, escrever uma obra como Quincas Berro d'Água é excepcional. O Quincas Berro d'Água, ele é um personagem que, não sei se vocês conhecem a história, né, a história de um senhor típico da classe média baiana, que aos 50 anos cede a seus impulsos hedonistas, irreverentes, iconoclastas, e dá-se como um morto para sua família e vai viver na marginalidade, como bêbado. Porque essa era a vocação dele, era ser um bêbado. Essa é a primeira grande subversão do Quincas Berro d'Água. E daí ele morre de morte morrida, né? A morte natural. E aí vem a segunda subversão, que apesar de todo o esforço da família, principalmente da filha, em fazer um velório convencional, ele acaba passando a noite como morto com seus companheiros de vida, de marginalidade, de bebida de álcool, né? E daí ele subverte a morte. No romance, o Quincas Berro d'Água sai, você nunca tem muita certeza se ele está vivo ou morto, mas ele sai bêbado, porque ele bebe umas cachaças ali dos seus companheiros, e vai percorrer os bares da Bahia, que ele costumava frequentar. E daí, finalmente, ele morre de morte pela segunda vez, num barco. Ele sempre desejou morrer enterrado, né? Não fala enterrado, porque enterrado é na terra, mas que seu corpo fosse lançado ao mar quando morresse. E aí, no barco, há uma tempestade, e ele é lançado ao mar, e, enfim, ele morre de fato pela terceira vez, digamos, ou segunda vez. Enfim, existe uma subversão à morte, uma subversão à sociedade, uma subversão a todas as convenções, principalmente se levando em conta que nós estamos falando de uma época de 1959, 58, que as coisas eram muito diferentes, né? E depois, depois eu vou ler um trecho aqui de um rapaz que é mestre em teoria literária pela Unicamp, o Fernando Macedo. Desculpa, eu nem sei quem é, porque eu peguei, foi na minha pesquisa já anterior, quando eu estava escrevendo o livro, que ele fala uma coisa assim, que o Quincas, como defunto, ele tem um sorriso fixo no rosto. Um sorriso, ele está rindo o tempo todo, morto, né? Ele escreve assim: o sorriso escancarado que exibe em seu caixão faz lembrar o preceito latino que diz: ridendo, castigate mores. Isto é, rindo, ele faz a crítica muito maior das normas sociais. Morto, ele é um subversivo. E ao fazê-lo mostra que, de certa forma, estão mais caquéticas do que as normas sociais, né? Então, ele morto, ele ri das normas sociais e mostra que as normas sociais estão mais ultrapassadas, obsoletas do que ele como morto. É muito interessante. Bom, aí eu passo do Quincas Berro d'Água para uma outra... para outras duas personagens femininas, que a professora aqui deve falar sobre elas, mas eu vou dar uma minha versão como personagens subversivas. A primeira delas é a Tieta. Tieta é uma personagem muito interessante, eu tenho uma ligação forte com a Tieta, porque eu fui escrever em 1977, até contei essa história para Isaac, porque quando eu já era escritor nessa época, eu já mandava para ele meus contos, meus livros e tal, eu tinha 21 anos, metido pra caramba, né? E ele me dava uma força e tal, e foi o Tieta que me deu esse livro, porque até então ele não dava os livros, para mim não ia dar os livros dele para uma criança, né? Então ele dava para os meus pais o livro. E esse acho que foi o primeiro livro que ele me deu, ele pessoalmente me deu,
e fez um autógrafo. Eu tenho esse livro, eu nunca guardei muito essas coisas, minha família era muito pouco reverente com esses sinais de memória, a gente não tem foto, não tem livro, tem umas coisas lá, mas muito pouco preservadas, né? Porque afinal era só um tio, como se... Bom, a verdade é essa, era só um tio, e depois que ele virou um pouco mais. Mas, e aí ele me dá esse livro e ele escreve pela primeira vez ao meu sobrinho querido, meu confrade, quer dizer, meu colega de profissão. Pela primeira vez ele escreve esse termo para mim, né? Já tinha me mandado bilhetes, enfim, conversas, muitas, mas para mim marcou, porque foi a primeira vez que ele me deu um livro para mim, né, não para meus pais, e me chamou de confrade. Mas o Tieta é interessante porque ela é extremamente subversiva, apesar de todas as famas que se criou pela valorização da prostituição, também ocorre em Teresa, que eu vou falar da Teresa em seguida, também é uma personagem muito querido meu, assim, eu acho muito interessante. A Tieta era extremamente subversiva, porque ela primeiro a subverte no sentido dando margem à sua sexualidade. Quer dizer, é um adolescente, como escrevo aqui, se eu achar essa frase, eu me enxergar, que era uma atrevida desde menina a saltar adolescente à janela noturna para encontrar-se com homens. E ela exercia a sua sexualidade desde adolescente sem o menor prurido, e foi perseguida, né, pelo seu pai, a história é essa, apanhou e fugiu. E aí casou em São Paulo, né, casou com um milionário e depois virou uma cafetina. E ela volta para Mangue-Seco, né, na verdade Santana do Agreste, e ela traz com ela um passado honrado, dito honrado, mas ela não é, ela é uma cafetina, uma prostituta. Quer dizer, para as normas, é incrível como isso subverte a situação, porque a chegada dela naquela cidadezinha transforma aquela cidade e todos acreditam que ela é uma pessoa honrada, né? Vamos colocar entre aspas, porque a honra não está na profissão, cá entre nós, pelo menos eu penso nisso, e meu tio pensava assim também, e por isso ele até foi criticado, né? Por achar que ele valoriza a prostituição, mas não, ele valoriza o ser humano, apesar, ou seja lá qual for a atividade dele. Eu também penso assim. Então ela chega lá como uma pessoa honrada, entre aspas, e aí descobre que ela não é uma pessoa honrada, entre aspas, ela é uma cafetina. Mas ela consegue revolucionar a cidade de uma maneira radical, não só pela sua contribuição econômica que ela propicia, mas também pela sua presença, pela maneira com que as relações vão se dando ali, as relações românticas, sexuais e todas as passagens do livro, né? Ela, com a sua relação de prostituta e de penetração social, ela consegue trazer a luz, a energia elétrica à cidade, quer dizer, promover uma revolução, uma transformação radical na cidade, né? Ela seduz o sobrinho, a filha dela, que ela chama de Leonora, chama ela de mãezinha, mas é também uma prostituta, quer dizer, já subvertendo as relações de filho e mãe. Como é que uma mãe tem uma filha que é prostituta, mas tem, e é uma relação decente, certo? O Frei Timóteo, que é um personagem, é um frei ligado à teoria da libertação, teologia da libertação, e também ela nesse momento, nós estamos falando de 77, gente. 77, o movimento ambientalista se resumia praticamente a defender baleia, né? Roberto Carlos, não salve as baleias e tal. E eu não estou exagerando, 77, gente. Em 77 ele coloca um movimento ambientalista liderado pela Tieta contra a fábrica de titânio que ia ser instalada em Mangue-Seco e que ia, segundo eles, poluir e ameaçar a beleza local. Então essa é também uma forma de subversão ambiental, certo? Que hoje está tão em prática. Depois a Tieta e a Leonora, elas partem de volta, elas saem
levando mais uma cabrinha, né, que era a menina que... o amor do Ricardo, enfim, do personagem lá, que era a Maria Imaculada, que vira prostituta, né, quer dizer, volta para São Paulo com a Tieta para se prostituir e ter a vida que ela leva. Então isso é mais uma subversão. Veja bem, não estou elogiando nada, eu estou enfatizando que o elemento subversivo é que dá um encadeamento para todos esses personagens e que dá realidade também, né, entre nós, eu acho, pelo menos. E daí nós vamos falar de Teresa. A Teresa Batista foi uma época, 72, anterior à Tieta, né, em que é o livro mais violento dele. O personagem feminino sofre tudo que pode sofrer uma mulher, não sei tudo, né, mas ela é uma vítima deliberada, clara, do papel feminino no Nordeste, vamos dizer assim, para a gente não ficar falando do planeta inteiro, né? Mas ali é uma situação específica que ocorre com ela, e é um momento, é o livro mais violento dele, na minha opinião, onde há mais violência, e também tinham situações externas que talvez estimulassem essa violência. Em primeiro lugar, a gente vivia no auge da ditadura nessa época, a ditadura do Médici, e a violência, ainda que ele fosse uma figura preservada, porque era já extremamente famoso internacionalmente, e vivia com os seus, de uma maneira, um low profile, um perfil baixo, como questionador do regime, e também o regime não questionava muito ele, porque não era muito legal, porque ele era, na ocasião, o brasileiro mais famoso e com mais visibilidade na Europa, enfim. Então ele era preservado pela ditadura, mas ele vivia isso. Nós vivíamos todos, ao nosso lado existia o terror de um regime, um regime desses anos terríveis, né? E para complicar ainda mais, a minha avó, a Lalu, mãe dele, morreu em 72. E a Lalu era muito importante para a vida dos Amados. Ela foi uma referência, era uma mulher completamente louca, assim, uma índia, que era extremamente subversiva. A história de Lalu é muito curiosa, eu conto no livro, vou rapidamente contar. A mãe dela, Emília, a avó Emília, eu não conhecia, obviamente, ela era uma índia. E o meu avô, que eu nunca conheci também, o José Faria, da família da minha avó, não era Amado. Ele invadiu um acampamento de índio, ele era um bandido ali do sertão, invadiu um acampamento de índio, os índios fugiram e sobrou essa menina de 3 anos, a Emília, minha bisavó. E ele pegou já contei essa história de vários jeitos, várias formas, ficcionando, falando... Então está na ponta da língua. Ele levou para criar essa índia e com 11 anos ela engravidou dele, para começar isso. Ela teve 9 gravidezes até os 19 anos, não, foram 9, porque ela teve 3 gêmeos. E uma desses filhos, dos 11 aos 19, olha que brutalidade, né, da vida do sertão, como é que era. A gente está falando de uma situação que parece extrema, mas era completamente normal, assim, né? Façam a avaliação que fizerem, né? Mas isso era uma situação normal. E até assim, lá no sertão de Ilhéus não tinha mulher, eram prostitutas que vinham, nessa época do cacau, os caras não conseguiam casar, porque não tinha mulher de bem. Existiam as prostitutas que vinham, inclusive as polacas, as tchecas, que eram chamadas assim polacas, para dar conta dos marinheiros e dos homens que iam trabalhar nas fazendas de cacau. Então existia, a relação com a mulher era a pior possível. E aí surge essa Teresa, que é uma mulher completamente... Desculpa estar entrando no seu... Mas assim, você vai ter muito mais condições de falar muito melhor do que eu tenho certeza. Mas é só... falando da minha família, né?